Muito bem, então vamos lá. Módulo coronavírus 19. Enquanto durar a paralisação, a suspensão das aulas, vamos ter apoio vídeo e estudo em casa. Basicamente, vocês vão estudar pelo livro e com algum apoio vídeo básico, até porque matemática estuda-se fazendo exercícios, portanto não há muito o que fazer. Então, hoje estamos a 18 de 3 de 2020, IF 19, e vamos concluir o que tínhamos visto de lógica, continuando a seguir os apontamentos, e vamos ver então o condicional, o bicondicional, vamos ver com um pouco mais de rigor algumas equivalências lógicas, fazer uma recapitulação e deixar aberto a porta para aquilo que se segue, que são as provas, as demonstrações. Portanto, a lógica, como eu tinha dito na primeira aula, a lógica serve para nós formarmos um raciocínio que normalmente é bastante consistente, não é? Limitado, como a lógica apresenta todas as limitações, uma vez que os seres humanos nós não seguimos a lógica, não seguimos esta lógica, temos outros mecanismos mais eficientes do que a lógica, mas as máquinas só têm a lógica. Portanto, ainda assim, como vocês veem muitas vezes nos debates, as pessoas acusam-se umas às outras de não serem lógicas. Se você disse não tem lógica, no fundo o que as pessoas estão a dizer é que a outra pessoa cometeu erros de dedução lógica. E onde é que entra isso da dedução lógica? Entra aqui no condicional. Eu vou recapitular rapidamente o que nós vimos. Então, nós vimos que o nosso material de estudo são proposições. P, Q, R e o que mais vier. Proposições que, se forem simples, normalmente são escritas desta forma. Depois vimos alguns conectores para formar proposições compostas. Quanto às proposições, elas respeitavam duas regras básicas. Ou eram verdadeiras ou falsas, e nada mais. Não há meias verdades nem meias mentiras. Portanto, a chamada lei, ou a regra do terceiro excluído, não há terceira opção. Por outro lado, o princípio da não contradição, uma coisa não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. E construímos os primeiros conectivos. O conectivo não, conectivo de negação, que tinha a tabela de verdade clássica, ou seja, nós colocamos aqui em cada coluna o número de colunas igual ao número de proposições, tínhamos uma proposição P, qualquer que ela fosse, pode ser verdadeira ou falsa. Logicamente, a sua negação, se a P é verdadeira, hoje está a chover. Se é verdadeiro, hoje está a chover, a sua negação é hoje não está a chover. E, portanto, falsa. E a negação de falsa é verdadeira. O primeiro conectivo foi este, a negação. O segundo conectivo que vimos foi a conjunção, que em português, com muito cuidado, porque o português não traduz imediatamente a lógica, é o I, uma coisa e a outra. Então nós temos duas proposições simples, P e Q, e formamos a proposição composta P e Q. Ora bem, afirmar duas coisas ao mesmo tempo só é verdadeiro. Portanto, a proposição composta só vai ser verdadeira se ambas as coisas forem verdadeiras. Portanto, verdadeiro dá verdadeiro, tudo mais, verdadeiro falso dá falso, falso verdadeiro dá falso, e mais ainda, falso por falso dá falso. Lógico, tudo isto que eu estou aqui a dizer. A seguir, na continuação, existe a conjunção, o ou, lê-se ou, uma coisa ou outra. Ora bem, afirmar uma coisa ou outra, basta que uma das duas coisas que nós dizemos seja verdadeira, automaticamente a frase, a proposição composta, fica verdadeira. Portanto, P e Q, verdadeiro, falso, falso,
porque isto de verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, só vai ser falso nesta última possibilidade. Portanto, P ou Q, a única possibilidade de falsidade é esta. Tudo mais, logicamente, é verdadeiro. Okay? Se querem pensar noutra lógica que não seja a lógica proposicional que estamos a falar aqui, podem dizer que esta verdade é mais forte do que esta, que estas verdades são mais fracas. Mas isso não existe na lógica que nós estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar numa lógica que não há verdades mais fortes e verdades mais fracas, assim como não há falsidades mais fortes e falsidades mais fracas. Neste caso seria uma falsidade muito mais forte. Do ponto de vista da lógica humana, nós achamos que uma coisa dizer que hoje está sol, que não está, e estamos em janeiro, era o primeiro erro, que o João deixou passar, o O é virado para cima. Não vale a pena regravar isto aqui, vão ver muitas vezes nos vídeos que eu gravo, tal como nas aulas, que me engano muitas vezes e preciso que os alunos me corrijam, porque depois estou a dizer uma coisa e escrever outra. E, portanto, aqui seria uma falsidade mais forte, seria afirmar que hoje está sol ou hoje é janeiro. Do ponto de vista humano, ele está a dizer tudo mentira. Portanto, é uma falsidade mais forte. Não existe na lógica computacional, na lógica matemática. É igual, uma coisa é verdadeira ou falsa, não há níveis de falsidade e não há níveis de verdade. Muito bem. Isto foi uma recapitulação do que nós vimos até aqui. Reparem que nós fizemos uma aplicação disto, fizemos uma aplicação e demonstrámos por equivalência lógica as leis de De Morgan. Mostrámos que não P e Q é logicamente equivalente a não P ou não Q. E provámos também, na última aula, na aula de 40 minutos, a última que tivemos, que não P ou Q, ora, não P ou Q é afirmar que não temos P e também não temos Q. Isto são equivalências lógicas. Eu estou a utilizar a maneira clássica de fazer isto, que é, em vez de ser igual, porque proposições não são iguais, quer dizer que a tabela de verdade desta é igual à tabela de verdade desta e que a tabela de verdade desta é igual à tabela de verdade desta, e coloquei aqui este sinal de equivalência lógica. Isto é o que nós vimos como a aplicação do que tínhamos visto. O que é que ficou a faltar? Pois, ficou a faltar o mais importante, que é o condicional, que utilizamos este símbolo. Uma seta. Quer dizer que uma coisa, entre aspas, leva à outra. Dirão vocês assim, beleza, uma coisa leva à outra. Mas aqui uma coisa curiosa. 2 igual a 3. Falso, certo? Falso. Vamos seguir as regras da matemática. Nós sabemos que se duas coisas são iguais, se eu multiplicar por uma terceira coisa, elas continuam iguais. Vou multiplicar por 0. Não há problema, podemos multiplicar por 0. Ficamos com 2 vezes 0 igual a 3 vezes 0. Pois bem, 2 vezes 0 dá 0 e 3 vezes 0 dá 0. E agora? Agora não há nenhum problema, porque uma coisa falsa, de uma coisa falsa, nós podemos deduzir uma coisa verdadeira. Não há nenhuma quebra de lógica aqui. Por exemplo, todos os animais pensam. Todos os animais pensam. Pensem lá, perguntem ao professor Afrânio. As minhocas, os vermes, as aranhas, sei lá, animais com pouquinhos grupos de células, todos os animais pensam. É lógico. É lógico, não é assim tão lógico, mas eu acho que não pensa. Ora, se todos os animais pensam, podemos deduzir que o homem pensa. Certo? Afinal, o homem é um animal. E reparem, partimos de uma coisa falsa e tiramos uma conclusão verdadeira. Viram? Bom, quer dizer que, como é que vai ser a tabela de verdade desta criatura? Que é condicional. Temos novamente a proposição B e a proposição Q e pegamos num conectivo e fazemos P implica Q. Pois bem, nós vamos aceitar V, 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 F, F.
V, F, F. Vamos aceitar que o verdadeiro leva a verdadeiro, que é o essencial, né? Estamos a partir de uma coisa verdadeira, chegamos a uma coisa verdadeira e, portanto, o conectivo, esta proposição composta, beleza, verdadeira, não há drama aqui. Vamos aceitar que coisas falsas levam a coisas verdadeiras. Estão aqui dois exemplos de coisas falsas a levarem a coisas verdadeiras. Portanto, é possível, vamos aceitar como verdadeiro e falso, como é lógico. Estamos com uma coisa falsa, pensem aqui, 2 igual a 3. 2 igual a 3. Se 2 é igual a 3, posso somar um de cada lado, certo? Não altero o que estou a fazer. 3 mais 1. Ou seja, 2 mais 1 dá 3 e 3 mais 1 dá 4. Uma falsidade levou a outra falsidade. É a coisa mais lógica do mundo. Mas, e aí vem a grande sacada, estamos a construir uma teoria. Temos que ter cuidado. Uma coisa verdadeira não pode levar a uma coisa falsa. Então reparem, a tabela de verdade de P condicional Q, P implica que só é falsa se a primeira for verdade e a nossa segunda for o consequente. O antecedente, quem está habituado à lógica na matemática, isto era utilizado na dedução aristotélica, silogística, uma coisa verdadeira não pode levar a uma coisa falsa. Ok? Tenho de escrever isto. Se tiverem um caderno para vocês, têm de escrever. Não basta ver videoaula, mesmo que devem ter dito isso. Estarem a olhar para o que eu estou a dizer e não escreverem alguma coisa é o mesmo que estar a ver videoaula de natação para aprender a nadar. Não. Vocês têm de escrever, e pelo menos escrever esta tabela que aqui está, porque vocês fazem a conexão motora entre aquilo que pensam e aquilo que estão a escrever. Portanto, V condicional V, verdadeiro. V condicional falso, falso. Falso condicional verdadeiro, tudo bem. Temos aqui um exemplo como o falso pode levar a verdadeiro. E falso implicar falso é a coisa mais lógica do mundo, não é? Alguém que está enganado tira conclusões erradas dos seus próprios erros. E então, isto é o famoso e sempre muito menos pacífico, não é nada pacífico, condicional. Aqui nos apontamentos, implication ou implicação, e as coisas complicam-se ainda mais um bocadinho. Então, vamos reservar esta tabela que aqui está, trabalhar agora 10 minutos com esta tabela, que é a primeira novidade da aula de hoje. Refazer uma e outra vez. Estão aí a brincar com os amigos, com o irmão mais novo. Façam uma tabela de verdade da implicação. Amanhã, depois de amanhã, quando estiverem com os vossos avós, não os matem, porque agora o coronavírus, sobretudo, mata pessoas idosas e vocês têm que ter um certo cuidado com essas pessoas mais velhas. Mas quando passar o coronavírus, estiverem com o vosso avô ou avó, eu vou mostrar aqui uma coisa que aprendi. Avô, sabias que uma coisa verdadeira pode levar a uma coisa verdadeira? Que uma coisa verdadeira não pode levar a uma coisa falsa? Lógico, estamos a falar da lógica formal, 100 vezes sem conta na vossa vida, vocês vão ver que coisas que vocês julgam verdadeiras levam a conclusões falsas na vida real, mas, do ponto de vista da lógica formal, não. O verdadeiro leva sempre a verdadeiro. Portanto, verdadeiro levar a falso é falso. Mas uma coisa falsa pode levar a uma coisa verdadeira e, naturalmente, uma coisa falsa pode e deve levar a uma coisa falsa. Portanto, também é verdadeiro. Faz todo sentido. Então, esta tabela é a tabela da implicação. Como é que isto se lê no português? Isto lê-se no português de muita maneira. Vamos para algumas, e isto não é suposto estarem a aprender muita lógica, é só para deixar a curiosidade a alguns de vocês, provavelmente no futuro alguns de vocês trabalharão em lógica. Então, como é que isto se lê? Olha, isto lê-se de muitas maneiras. Então, se P, então Q. Vocês estão habituados na linguagem de programação. If P, then Q. P
leva a quê? Sei lá. Só podemos ter que. Não, forçosamente teremos P se tivermos que. Porque se P leva forçosamente a que, então, se vocês não tiverem que, sabem que não têm P. E por isso é que tendencialmente nós chamamos a P condição suficiente, uma vez que P leva a que, P vou chamar condição suficiente. Porquê? Porque se P leva a que, é suficiente ter P para ter imediatamente que. Mas nós podemos ter que e não ter P. Por exemplo, ser homem, então tem coração. Alguns não têm, mas vamos admitir que sim. Se é homem, então tem coração. Portanto, esta condição é suficiente para podermos afirmar que tem coração. Agora, pode ter coração e não ser homem. Portanto, esta condição não é suficiente para ter aquela. Então, a primeira chama-se condição suficiente e a segunda chama-se condição necessária. Porquê? Porque se não tem coração, imediatamente podem concluir que não é homem, não é? Beleza. Bom, de qualquer maneira, a língua portuguesa é muito rica em maneiras de falar do condicional. P, que, P, então que. Se P, então que. Se temos P, então temos que. Para ter P, temos de ter que. Portanto, que é a condição necessária para ter P. E mesmo perde-se por aí pela língua portuguesa. Vamos já ficar isto no terreno da lógica e evitar a linguagem verbal. Vocês vão ver nas aulas e na vossa vida de como é que isto depois pode operacionalizar. Como é que isto se pode operacionalizar recorrendo à linguagem. No forte, não vale a pena meter nessa seara, outros que façam. Bom, do ponto de vista gráfico, vocês têm P dentro de Q. Isto é, se temos P, temos Q. Mas o problema é que podemos ter Q e não ter P. Então, do ponto de vista gráfico, nós vamos ver, vocês vão ver mais tarde, quem fizer alguma coisa de útil na matemática, que do ponto de vista da linguagem dos conjuntos, vocês podem dizer que todos os P's são Q's. Então, se nós colocássemos um conjunto só com os P's, neste caso os homens, vocês teriam era homens incluído, contido em seres com coração. Não é? É uma inclusão de conjuntos. Então, o condicional vai ser, na linguagem dos conjuntos, a inclusão. Não se disse isso, ou se disse, alguns intuíram, a conjunção é, na verdade, a interseção de conjuntos, a disjunção é a união de conjuntos. Eu tinha dito a 2 ou 3 pessoas que, na verdade, a teoria dos conjuntos acabou por absorver praticamente toda a matemática que existe, e aqui está um exemplo como a teoria dos conjuntos absorve a lógica, não é? A teoria dos conjuntos vai acabar por absorver a lógica, foi a primeira a cair, e depois caiu o resto da matemática. Uma vez que a matemática toda ela se vive da lógica, e foi um castelo de cartas até a teoria dos conjuntos comer toda a matemática que existe e que vai existir no futuro, provavelmente. Ainda há umas áreas que vão escapando à inclusão, mas não vai durar muito. Bom, recordem então o essencial no meio disto tudo: só temos o condicional falso se tivermos o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Caso contrário, vale sempre, o condicional é sempre verdadeiro. Muito bem. Ok. Dirão vocês assim: então isso não se melhora, não se consegue dar uma melhorada nisso? Consegue. Consegue-se com o bicondicional. O bicondicional é
vamos utilizar, portanto, num sentido e no outro. Voltamos a ter duas proposições simples. Portanto, aqui era o condicional. E aqui temos o bicondicional. Quer dizer que P leva a Q leva a P. E vamos ter então se P, então Q, se Q, então P. Então, inclusive eu tenho muito hábito de fazer P, se e só se Q. É a leitura. Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E o bicondicional, P, se e só se Q. Então, este bicondicional, este seria se, e eu aqui faço uma coisa muito engraçada, apócrifa, invento esta palavra, foi assim que me ensinaram, para abreviar, isto é uma abreviatura de se e só se. Não façam isto. Quer dizer, não façam isto. Façam como eu. Expliquem o que é que estão a fazer, olhem para a cara de quem vocês estão a falar. Se a pessoa fizer uma cara muito esquisita, continuem a escrever se e só se, se e só se, se e só se, se e só se. Se a pessoa fizer uma cara descontraída, S, S, E, e portanto, lê-se P, S, S, E, Q. P, se e só se, Q. Ok? Quando é que isto é verdade? Logicamente, verdadeiro leva a verdadeiro e verdadeiro leva a verdadeiro. Portanto, verdadeiro. Aqui, verdadeiro não leva a falso, portanto é direto falso. Aqui, falso leva a verdadeiro, mas depois tem que ser bicondicional. E temos aqui um verdadeiro a levar a um falso. Portanto, temos novamente falsidade. Aqui tudo bem. Falso leva a falso, falso leva a falso, verdadeiro. Ok? E a lógica, as demonstrações lógicas, vocês têm aqui deste jeito. Falso, 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 ou então verdadeiro, 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 por equivalência. Ok. Isto é o bicondicional. Tabela de verdade do bicondicional. Aqui tem os símbolos, mas eu não os quero utilizar. Os símbolos. Recordar então. O que é que temos até agora? Até agora temos negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Não há precedências. Quer dizer o quê? Quer dizer que se vocês querem, não é como na soma e na multiplicação em que a multiplicação tem prioridade sobre... Aqui não há nenhuma prioridade. Assumam que estes conectores lógicos não têm nenhuma prioridade uns sobre os outros. Se vocês querem fazer, por exemplo, P implica Q e R, isto está incorreto. Direto. Isto está incorreto, direto. Porquê? Porque não havendo nenhuma precedência, não sabemos se temos P condicional Q e R ou se temos P condicional Q e R. Por exemplo, pode ser isto assim. Ou seja, como temos coronavírus, então temos a escola fechada e o professor André cheio de medo em casa de morrer. Que é verdade. O coitado estava lá em casa mais morto do que vivo por causa, provavelmente, da mesma coisa que vocês têm, que é a ansiedade. A ansiedade é medo do futuro, que ainda não é, e acabamos por envenenar o presente com esse futuro. Mas isso é brincadeira, conversa mal. De qualquer forma, também poderíamos ter isto. P implica Q e R. Ou seja, por causa do coronavírus não temos aulas e o professor André está em casa cheio de medo. É mentira, não está nada cheio de medo. Eu desconfio que sim, mas deve ser mentira. Vamos assumir que é mentira. Os seres humanos são muito teatrais. Eu também, como é evidente. Então, vamos lá. Aqui costumo fazer uma aplicação do condicional. Reparem no seguinte, exercício. É bem engraçado este exercício. Então, P condicional Q
e não P ou Q. Portanto, não P ou Q. P condicional Q, não P ou Q. Tabela de verdade. P, Q, P, condicional Q. Engraçado, eu corto o Q, eu sei que vocês não cortam o Q, em geral, eu corto o Q para não confundir com o 9. Esta coisa de cortar o Q, muito raramente vi alguém fazer. Mas, a minha mãe me ensinou a escrever o Q assim. Muito engraçado. É realmente muito engraçado. Não sei quem terá ensinado a ela, mas VVV, VFF, VF, VF, F, V, V e F, F, V. Ficar cansado. Ok. Muito bem. Tabela de verdade desta. Bom, aqui temos P e temos novamente Q. E depois precisamos de não P. Vamos colocar aqui não P. Som auxiliar. E finalmente a proposição que nos interessa, que é a proposição que nos interessa, que é não P ou Q. Muito bem. Então temos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso. E agora não P vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E depois vamos fazer um ou outro. Não P ou Q. Vamos lá. Não P ou Q. Temos verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Não P ou Q. Agora, lembram-se o que estava aqui? Estava verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Olhem a igualdade das duas tabelas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o condicional podia ter morrido deste jeito. Portanto, o condicional P implica Q é a mesma coisa que dizer não P ou Q. E é mesmo. Façam exercícios de linguagem, vejam que é a mesma coisa. Afirmar que é homem, então pensa, não é? Homem, então pensa. O que é? Não ser homem, não é homem, ou pensa. São logicamente equivalentes a não P ou Q. Muito bem. Isto vai serve na matemática para fazer demonstrações. Vocês podem provar isto, como provar isto, e serve para, se eu quiser provar que isto não é verdade, nego isto. E se não tiver isto, não tenho aquilo. E como é que eu nego isto? É P. Reparem, se eu negar isto que aqui está, é um pouco complexo, vocês vão ver isto na faculdade muitas vezes, mas para isso têm que fazer cursos de matemática ou informática como Deus manda. Se eu negar esta criatura, lembram-se que a negação de não P ou Q vai ser não P ou Q. Ou seja, vai ser não P e não Q. Ou seja, não P é P e não Q. Ou seja, se P não leva a Q, quer dizer que vamos ter P e vamos ter não Q. Difícil de entender? Se uma coisa leva à outra, se isso é falso, temos que ter a primeira e não ter a segunda. Isto, portanto, vai ser depois uma técnica de demonstração muito útil, porque se provarmos isto automaticamente é falso. Essa parte que não entenderam nada, não se preocupem, isto é para entender daqui a 2 anos. Se alguns de vocês aceitarem
aceitarem o desafio de serem matemáticos ou fazer um curso de informática como Deus manda, vão encontrar esta necessidade de demonstrar coisas. Ora, demonstrar uma coisa, se vocês conseguirem demonstrar o contrário dessa coisa, está provado o quê? Que aquilo que vocês queriam não é verdadeiro. Portanto, uma maneira de provar que uma coisa não é verdadeira é provar que o seu oposto, que o seu contrário, lógico, é verdadeiro. Portanto, se eu provar isto, automaticamente aquilo está invalidado. Não entenderam nada ainda? Também não é grave. Fechou. Só queria que guardassem esta ideia de que a proposição P condicional Q é o mesmo logicamente que não P ou Q. E o bicondicional? Pois, o bicondicional também se pode compor P em bicondicional Q, é logicamente equivalente a P condicional Q e Q condicional P. E agora este parte-se também não P ou Q e não Q ou P. E não dá para melhorar isto. Mas como estão a ver, na verdade nós não precisávamos de ter definido o condicional e também não precisávamos de ter definido o bicondicional, uma vez que com a negação, com o I e com o O, nós conseguimos desmontar o condicional e o bicondicional. Portanto, na verdade, do ponto de vista da linguagem, é como se uma função mais complexa pudesse ser composta em funções mais simples, ou em instruções de computação mais simples. Muito bem, está aqui um exemplo muito engraçado. Vamos então a esse exemplo muito engraçado. Eu acho mesmo engraçado este exemplo. Então vamos lá. Vou apagar isto tudo. Registado. Se precisarem, param o vídeo, voltam atrás. Se não entenderem nada, já estamos na parte do azar. Eu já não sei mais. É muito difícil explicar de outro jeito. E temos então a nossa board, o nosso conjunto de símbolos para trabalhar completo, não e o condicional, bicondicional. Então vamos tentar traduzir na linguagem da lógica matemática o seguinte conjunto de afirmações que aí está. Proposição P. Proposição P. Está um Velociraptor fora da minha casa. Proposição P. Está um Velociraptor fora da minha casa. Perfeito? O Velociraptor é aquele bicharoco do Jurassic Park, pequeno mas vicioso. P. Q. Velociraptors como sabem abrir janelas. Velociraptors sabem abrir janelas. R. Eu estou agora na minha casa. Eu estou agora na minha casa. Quadra. Imaginem, estão aqui na sala de aulas, estão ali os Velociraptors na quadra e nós estamos na sala. Putz! A minha casa tem janelas. A minha casa tem janelas. T. T. Com isto tudo, bem montadinho, que conclusão é que podemos tirar? Eu vou ser comido. Eu vou ser comido por um Velociraptor. Certo? Portanto, azar vosso.
Já não há mais aulas de matemática. Quanto a mim, tenho todos os meus problemas resolvidos. Veremos se é. Se calhar não. Se calhar isto prolonga-se. Mas imaginemos então estas condições. Podíamos formar aqui milhentas proposições. Se, primeira proposição que podemos formar, que é a que vocês mais vão gostar, não P leva a quê? Não P significa não está um Velociraptor fora da minha casa. Então, provavelmente, nós temos não T. Portanto, não vou ser comido por um Velociraptor. Primeira proposição. Muito bem. Também pode ser, por exemplo, A e não B. A e não B. O que é que significa A e não B? B e não T. Isso, correto, João. Eu estou a fazer uma mudança de letras e, portanto, tenho que corrigir o que estou a fazer. Bom, muito bem. P e não Q. Ou seja, está um Velociraptor lá fora, mas Velociraptors não sabem, reparem, está um Velociraptor lá fora e Velociraptors não sabem abrir janelas. Então o que é que vai acontecer? Provavelmente continuo a aula. Ou seja, não vou ser comido por um Velociraptor. Excelentes notícias para vocês, uma vez que vocês gostam de lógica. Muito bem. Mais. C leva a quê? C, neste caso, R, leva a quê? Significa, eu estou agora na minha casa. Leva a quê? Um bocadinho trabalhado, mas leva a quê? Se eu ainda estou na minha casa, é porque, se tudo o resto for verdadeiro, é porque não está um Velociraptor lá fora, mas está mal construído. Na verdade, o que eu poderia dizer era que... Ok, esta... Vamos skip esta. Que... Ela fica ambígua. De qualquer maneira, o que está nos slides é que C implica não A, ou seja, R implica não P. Eu não concordo. Eu estou agora na minha casa, pode estar lá um Velociraptor fora ou não. Desde que a minha casa, por exemplo, não tenha janelas. Se a minha casa não tiver janelas, ou seja, está aqui a minha casa não tem janelas, ou seja, não é S. Eu estou em casa, mas a casa não tem janelas, implica não ser comido, mas nada podemos dizer sobre os Velociraptors. Mais. Coisas mais consistentes. De qualquer forma, toda esta montagem que aqui está, isto era para construir uma proposição lógica coerente, que seria P e Q, portanto, Velociraptor lá fora e Velociraptor às janelas, e eu estou agora em casa, e a minha casa tem janelas, portanto, I, tudo isto junto implica T. Toda esta montagem que aqui está chama a esta construção lógica. P, I, Q, I, R e S vou ser comido por um Velociraptor. Claro que dizem, mas ó professor, era preciso pôr aqui um O e mais coisas, tipo Velociraptors, Raptors comem pessoas, não é? Porque os Velociraptors podiam, por exemplo, não comer pessoas, como era o caso, uma vez que quando existiam Velociraptors não havia pessoas, e quando havia pessoas já não havia Velociraptors. Portanto, teríamos que acrescentar aqui uma proposição zero. Mas pronto, também não vamos ser mais papistas que o Papa, e vamos deixar ficar esta construção. Portanto, na verdade, as afirmações da lógica, quase todas as afirmações da lógica, quando está bem construída,
pode ser traduzido nesta linguagem matemática proposicional. E vou fechar por aqui. Não vou acrescentar mais nada de lógica. A promessa que vos tinha feito era que eram 5 aulas. Grosso modo, essas 5 aulas estão cumpridas. O que é que viria a seguir? Abrindo só uma janelazinha do que viria a seguir. A seguir vêm as demonstrações. Vem aquilo que os políticos fazem nas televisões, que os advogados fazem na barra do tribunal e que nós fazemos na matemática, que é pegar no antecedente e pelas regras da lógica aristotélica, grosso modo, mas esta é a mesma coisa, isto traduz as regras da lógica aristotélica, chegar às conclusões que nos interessam. Em particular, por exemplo, pegar em coisas como o crime foi às 5 da tarde, mas o meu cliente às 5 da tarde estava na repartição de finanças a 50 km do local do crime, portanto, não, isto e aquilo, portanto, não foi ele que cometeu o crime. E, portanto, Sr. Juiz, inocente o meu cliente. Pelo contrário, o cara do Ministério Público, não é? Creio que é o Ministério Público, vai dizer exatamente o contrário. Vai tentar colocar o crime e a hora do crime e o seu cliente e tentar provar consequente. Portanto, isto é a parte que vem, que é extremamente útil. É muito útil para a informática, para as máquinas, mas também é muito útil porque, em alguns lugares, as pessoas vão exigir de vocês lógica deste tipo. Barra do tribunal, argumentação política, por aí fora. Muitas coisas, e vocês próprios, né, vocês vão tentar convencer os vossos pais da necessidade imperiosa de comprar um iPhone, não é? Paizinho, mãezinha, este ano vocês não vão ter férias, porque vão ter que comprar aqui ao menino ou à menina um iPhone caríssimo. E, portanto, se utilizarem as regras da lógica, aumenta a probabilidade dos vossos pais ficarem em casa miseráveis e vocês andarem com um lindo iPhone. Portanto, não aconselho, mas se quiserem fazer, usem regra da lógica, porque é mais sucesso disso. E fechamos, na próxima semana há mais.